Então tá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast para a gente ampliar um pouquinho o conhecimento que vocês trouxeram aqui para nós, para Gramado, neste evento Connection Terroirs do Brasil. Então acho que a ideia aqui é que a gente sim faça uma conversa para a gente contar um pouquinho essa história para quem não pôde estar aqui com a gente, não pôde acompanhar esse painel que aconteceu. Hoje nós estamos no segundo dia do evento, do Connection. Já tivemos ontem pela manhã aí muito conteúdo, especialmente sobre o tema da indicação geográfica, contando muitas histórias, trazendo os cases da primeira indicação geográfica reconhecida pela NPI aqui no Brasil e uma das mais novas, né, de acho que menos de 20 dias, né, que esteve aqui também para contar um pouquinho sobre a sua perspectiva e sobre o que está imaginando que vai acontecer agora no seu território, né? Então isso é muito legal. E tivemos aqui também, mais uma vez, contando uma história de um produto da nossa Amazônia. Então aqui, muito legal que a gente vai poder contextualizar um pouco desses diferentes produtos para contar um pouco sobre essa diversificação que nós temos no nosso país. Então sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast, aqui do Connection Terroirs, que acontece em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Maravilha, eu estou aqui com o André Larentes. Tudo bem, André Larentes? Tudo certo, e com vocês? Maravilha. Com o Samuel, também lá da Tudo certo. Cerâmica da Alegria, né? Perfeito. E com o Luca do Guaraná de Maués. Exato. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, ser convidado a esse evento que está virando um ponto de referência, o marco zero das identidades e da indicação geográfica brasileira. Temos 52 esse ano aqui em Gramado. Esse número vem crescendo e a gente vem conseguindo aumentar as nossas histórias, né? A gente aqui a proposta é a gente contar essas histórias, trazer um pouco sobre o território, quando a gente consegue aumentar o número de pessoas que vêm aqui trazendo a história, a cultura, a tradição dos seus territórios, então a gente consegue ampliar um pouco o nosso conhecimento sobre o nosso país, né? Que é bem diversificado. Maravilha, eu acho que para a gente começar a ouvir um pouquinho ali, eu vou pedir para vocês para a gente contextualizar um pouco da história da sua indicação geográfica, do seu território, contar um pouquinho ali, rapidamente aí para a gente contextualizar quem está ouvindo em casa. Então vamos começar aqui pela primeira indicação geográfica registrada, que foi o Vale dos Vinhedos, né? Então convidar aqui o André para contar um pouquinho dessa história aí. Maravilha, agradeço aí a oportunidade, é sempre um prazer estar falando do Vale dos Vinhedos, que é uma região ao qual eu nasci, cresci, vivo lá, tenho um carinho muito especial. E o Vale dos Vinhedos, eu acho que trabalhou muito forte para desenvolver algo que ainda não existia no Brasil, né, que é a indicação geográfica, lá no final da década de 90. Atualmente, então, eu sou o presidente da Aprovale, que é a Associação de Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos. E minha ocupação principal é ser enólogo e diretor da Vinhos Larentes, uma vinícola familiar. Então, eu faço parte da 5ª geração da família que está no Brasil, na mesma propriedade. Então, desde que o meu trisavô emigrou lá do norte da Itália e se estabeleceu na Serra Gaúcha. E, mais precisamente, no Vale dos Vinhedos, que hoje no nosso caso, pertence a Bento Gonçalves, mas a denominação como um todo tem área em Garibaldi e em Montebello do Sul também. Então, a nossa família é uma das várias que imigraram da Itália e colonizaram aí essa região. E, com isso, trouxeram toda essa cultura, né, da produção de uvas e vinhos, né, vitivinicultura. E, ao longo aí desse ano, completamos 150 anos da imigração italiana, né, então a nossa família veio um ano depois, em 1876, e teve várias que vieram em 1875, e que participaram aí de todo o desenvolvimento da região e, consequentemente, da indicação geográfica, né? Que eu acho que a indicação geográfica, ela fala de um território, mas muito mais que isso, né? Fala de toda a história, da cultura, do produto que é elaborado em determinada região. Que história bacana, 5 gerações da família aí produzindo um produto e a gente acompanha aqui a nossa vitivinicultura nacional e a gente vê o quanto a gente está conseguindo evoluir, né? Porque ao longo do tempo a gente vem aprimorando o nosso processo, mas mantendo a raiz daquilo que nos fez ser reconhecido, né? Então esse reconhecimento ali, claro que no mundo do vinho, ele, como já existe
em muitas regiões com reconhecimento da indicação geográfica. Então, naturalmente, o setor vitivinícola foi pioneiro para este tipo de reconhecimento de indicação geográfica aqui, buscando esse tipo de reconhecimento, porque já existia uma maturidade, até quando a gente comenta, e um dos nossos principais gargalos pensando no consumidor, ele conhecer um pouquinho mais sobre o tema, e quando se fala nesse tema, sempre a primeira referência que se tem sobre o tema acaba sendo o vinho, né? Então, por já conhecer de outras regiões do mundo. Então, muito legal que o vinho nos ajudou a trazer histórias como da Cerâmica da Alegria, né? Que está aí há 20 dias sendo, acho que menos de 20 dias, né, Samuel? Que foi reconhecida pela... Menos de 20 dias, Que maravilha. Conta um pouco aí sobre a tua região lá e o que tu veio falar para nós aqui em Gramado, cara. Minha região lá são umas 15 famílias lá e a gente é descendente dos Tabajaras, lá da nossa cidade. E aí a gente vem mantendo essa cultura em dias, né? Vem trazendo ela e estamos aí hoje. E agradecendo já o Conecto, esse evento top demais, que eu não tinha participado de um evento tão perfeito igual esse. Perfeito. Que maravilha, que maravilha. E a gente lá, a gente produz a cerâmica, vai produzindo ela lá, mantendo a cultura. E, assim, a gente já vem de muitas gerações já a fazer as peças. Vem dos meus bisavôs, vem bem antigo mesmo, meus bisavôs. E tu aprendeu isso com o pai, com a mãe, com o avô? Com meu avô, com a minha mãe. Todo mundo lá em casa sabe fazer, as famílias lá, toda a família. Lá é uma vilazinha com essas 15 famílias que eu falei, e todo mundo vive dessa arte lá, vive da cerâmica. E a comercialização dessa cerâmica, ela acontece lá mesmo no local? Ou vocês têm alguns parceiros que vocês distribuem a cerâmica para outras regiões? Como que funciona? A nossa comercialização lá é local mesmo. Então, assim, mais no nosso estado, né? Nós não tem, assim, para mandar exportar para outro estado. Tipo, mandar aqui para Gramado, para Rio Grande do Sul. É mais complicado, que nossas peças lá, ela é muito frágil. Não pode ter pode derrubar, assim, para vir exportadora. A gente não se responsabiliza pelo trânsito. E aí a gente comercializa ela mais lá no nosso estado mesmo. Mas ela vai para todo local, né? Vai para o Rio, para São Paulo. E tem já um fluxo de pessoas que vão lá para comprar essas... Tem. Já tem lá. A gente tem a feirinha local lá, a feira que a gente vende na cidade mesmo, a gente leva para a cidade. E vende ela na cidade, vende para os outros municípios. Lá é bem interessante a nossa história lá. Isso nos mostra, né? Assim, que quando tem um produto bom, as pessoas vão atrás, né? Buscar, né? E por falar em ir atrás, a gente vai contar aqui também um pouquinho da história do Luca, que veio aqui, viajou, acho que estava comentando, né? Quando o rio me explica um pouquinho da história ali, quando o rio está em alta, é 24 horas, se está em baixa, é 48 horas de barco para chegar até Manaus, eu acho, para vir para cá. Como é que funciona isso, Luca? Mais longe, a gente falou da primeira reconhecida, da mais nova, agora acho que uma das mais longe aqui, ou talvez tem uma hora de dificuldade para chegar aqui em Gramado. Isso depende tudo do tamanho da Amazônia, né? Porque a Amazônia é gigantesca, e a gente que está na Amazônia está espalhada, né? Vive na floresta, né? Às vezes as pessoas pensam como a Amazônia um enorme bosque sem ninguém, mas a Amazônia sempre foi muito populada e pulverizada, né? Em tantos pequenos rios que são as nossas estradas, né? Não tem como fazer estrada com ponte, e para nós é normal essas viagens de barco que transporta pessoas, mercadoria. Então, o barco que leva nós para a capital e traz de volta também leva o nosso Guaraná para fora e traz outras mercadorias. E dependendo dos rios, nós somos acostumados, né, a respeitar a sazonalidade. E quando o rio baixa muito, o barco não passa mais. Aí tem que dar uma volta. E nós estamos vindo de duas secas extremas, recorde. Talvez as mudanças climáticas lá estão batendo mais forte, e por 2 anos consecutivos passamos alguns meses onde o trajeto de
Maués para Manaus era 48 horas, porque precisava dar uma volta mais comprida, que um rio secou, mas isso faz parte da cultura, né? Existe lá uma paciência das pessoas que não vivem essa vida frenética, né? Então, para nós, é normal, né? Como às vezes é normal para alguém que mora em São Paulo passar 2 horas no trânsito para trabalhar, 2 horas para voltar para casa, para nós parece algo impossível, né? Mas isso é a beleza da multiculturalidade, da diferença gigantesca que o Brasil tem em cada território. É a adaptação que nós temos uma condição única, né, de se adaptar ao ambiente que a gente está, né? Então acho que isso é interessante quando a gente pensa nisso, né? Mas me conta então um pouquinho sobre a história desse Guaraná de Maués ali, né? E como é que vocês vieram parar aqui em Gramado, né? Vieram trazer aqui essa história para nós. O Guaraná de Maués é famoso, né? Já teve uma fama muito grande porque inicialmente só tinha em Maués, né? O Guaraná foi descoberto e amaciado pelos indígenas Sateré-Maué, que são do nosso território, centenas, né? Talvez 1000 anos atrás. E até hoje, em Maués, ele é beneficiado e processado da mesma forma tradicional. Pensado para um consumo dele como alimento e não como ingrediente para a indústria, parece um pouco café especial. Então, ele é colhido manualmente, catado a fruta madura, um a um. Depois, a fruta é fermentada, é despolpada, é peneirada por tamanho para ser torrada em tacho de barro por 8 horas, sem parar. Isso permite quebrar a casca e fazer o pó só da amêndoa. E o pó só da amêndoa é um pó menos amargo, é um pó que dissolve na água, que é próprio para consumir. Isso sempre foi a tradição de Maués. E é um pó que dá muita energia. Ele chega a ter 4% de cafeína. Então, misturado com água, com suco, com vitaminada, você consome para dar aquele gás, né? Porque hoje todo mundo precisa correr, que o mundo é muito rápido. E essa particularidade, né, do saber fazer em Guaraná deu essa fama, e essa fama nos trouxe aqui. Porque quando foi montado o Connection, foram buscadas aquelas histórias incríveis, né, daqueles territórios tipicamente brasileiros, né, que têm essas características intrigantes. E eu fui convidado para participar e contar a história da nossa região e do nosso povo. Agora, eu falo nosso com esse sotaque, né? E, na verdade... Isso que eu ia comentar agora, depois, né, que estava já pensando, né? Porque quando a gente fala de indicação geográfica, a gente está contando as histórias daqueles produtos que tem uma alma, que tem uma história de família por trás, que tem uma cultura. Então é sempre importante a gente ouvir as histórias das pessoas que estão por trás desses produtos. E tu, com o sotaque aqui italiano, ali, conta um pouquinho como é que foi o italiano parar na Amazônia para falar do Guaraná, que é uma fruta típica do Brasil aqui, né? Então conta um pouquinho aí para nós. Eu cheguei no Brasil em 2002, eu passei 3 anos como voluntário da Igreja Católica, trabalhei com uma freira, com alunos indígenas que vinham na cidade para estudar, e foi aí que conheci o Guaraná, né? Antes nem ouvia falar nem do refrigerante, então eu conheci primeiro o Guaraná em pó em Maués e depois o refrigerante. Isso foi a minha sorte. E terminado o período de voluntário, acabei voltando em Maués, montei um empreendimento, comecei a trabalhar com marcenaria e depois a agroindústria do Guaraná. E hoje é interessante porque eu sou totalmente apaixonado por essa terra, por essa cultura, por esse produto, e tento fazer o possível para que isso possa ser conhecido e espalhado. Então aproveito toda a oportunidade que o Sebrae nos proporciona e em outros eventos também, para contar a história dizendo o nosso, porque eu já me sinto totalmente mauesense, totalmente filho do Guaraná. É isso aí, a gente nem sempre a gente precisa nascer no território para se sentir parte daquele território, né? Então acho que é isso que é legal, quando a gente reconhece que aquele pode ser o nosso habitat natural ali, tu achou as tuas raízes lá, né? Que legal contar isso aí. E isso traz um pouquinho ali a história que o André trouxe no início da conversa, quando ele já falou das gerações de famílias cultivando uva e vinho aqui no Vale, né? E pensar assim, então já quando a gente trouxe que a primeira reconhecida,
Vamos pensar um pouquinho aqui sobre a indicação geográfica e a gente sabe que a primeira sempre passa pelos desafios, passa por desbravando, que nem o pessoal desbravando a Amazônia, desbravando assim, um território desconhecido para nós na época, como a indicação geográfica ali nas coisas que eram necessárias fazer. Mas passando esses 23 anos, tu entende até como presidente da Provale, tu acha que valeu a pena ter feito e ter trabalhado para reconhecer, para trazer esse tema para o Brasil aqui? Tu acha que pelo Vale dos Vinhedos valeu a pena ter feito todo esse trabalho? Sem dúvidas, né? Acho que todos que já tiveram a oportunidade de estar lá, de degustar algum vinho elaborado no Vale dos Vinhedos, acho que pode perceber o quanto a região evoluiu em vários sentidos, né? E o quanto a indicação geográfica foi uma ferramenta e continua sendo algo de grande importância, né? Então, além de ter nos auxiliado muito no desenvolvimento, eu acho que ela nos propicia sempre debater, conversar e estar junto com os produtores, né? Então, acho que isso, e pensando um pouco no momento atual que se encontra o Vale dos Vinhedos, com várias discussões e visões de futuro, em como a gente quer estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? A gente passou esse tempo tentando sobreviver, acho que cada empreendedor tentando que o seu negócio prosperasse e como em conjunto a região, consequentemente, né? Mas a indicação geográfica, a gente começou lá então com a indicação de procedência em 2002, depois em 2012 a primeira denominação de origem para vinhos e espumantes, então fomos progredindo, né? E claro que foi, acho que um desenvolvimento em várias mãos, né? Foram muitas instituições, muitas pessoas envolvidas, né? A gente, como tu comentou no início, né? O vinho, ele culturalmente, ele já nos propicia essa união, essas conversas, e eu acho que a gente acabou adotando também modelos já existentes na Europa, que é algo bem difundido, né? Não, maravilha. Eu acho que esse é um ponto bem importante, né? A indicação geográfica, quando a gente fala nesse tema, a mesma forma como ela é coletiva, ela é de um território. O território nunca é de uma pessoa só, o território são de várias pessoas que montam a cultura daquele território, aquela tradição. E ela precisa também de um apoio de várias pessoas que estão dispostas a ajudar e colaborar para se estruturar isso. Então, eu acho que quanto mais instituições estão contribuindo com esse processo, mais simples ele acaba sendo e melhor a gente consegue montar essa governança para a gente realmente ter esses resultados. E pensando nos resultados da indicação geográfica, e já que o Vale é bastante consolidado, tu achas que, ou tu entendes que tem algum ponto dos principais que a gente se destaca quando fala em indicação geográfica que poderia ser um destaque realmente perante os outros, no tipo agregação de valor no produto, como o vinho, geração de riqueza para o território, até valorização da terra, que a gente sabe que o Vale dos Vinhedos teve ali, o turismo que veio. Tem algum ponto que tu acha que tu destacaria assim, como o que alavancou um pouco mais ali, ou é um conjunto delas? Sem dúvida, nunca é um fator só, mas a gente pode pensar em priorizar alguns, né, que eu acho que acabam sendo decisivos, né? Um dos fatores que a gente visualiza é que com a indicação geográfica e com todas essas discussões em conjuntos, a gente teve e determinou um foco bem específico para a nossa região, que é a produção de vinhos finos de alta qualidade. Se a gente voltar a 25, a 30 anos atrás, o setor vitivinícola brasileiro ele estava numa nebulosidade, né? Não estava muito claro isso. A gente talvez tinha muitas melhorias a serem feitas, né, com relação à qualidade de produção. E eu acho que, a partir da indicação, incentivou a todos os produtores fazerem vinhos de qualidades, melhorar processos, né? A denominação de origem, que ela tem um caderno de especificações mais rígido e mais focado ainda na qualidade, foi outra ferramenta, né, que forçou os produtores a converter os seus vinhedos para um sistema melhor, ter uma produtividade menor das uvas e, consequentemente, elaborando vinhos cada vez melhores. Acho que isso, principalmente para... a gente tem vários exemplos de produtores que eram só produtores de uvas
e começaram a fazer o seu vinho, comercializar ele de uma forma pequena e ir escalando isso, né? Então, hoje a gente iniciou, foram 6 vinícolas que fundaram a associação, né? E hoje a gente conta com mais de 30 vinícolas. Então, é uma evolução muito expressiva e acho que todas as vinícolas, a gente conseguiu crescer o número de vinícolas e as vinícolas conseguiram se desenvolver, conseguiram melhorar a qualidade dos seus vinhos e, consequentemente, agregando valor. E isso, como consequência, atraiu muitas pessoas a virem conhecer lá no local como são elaborados os vinhos, né? E acho que sempre foi uma filosofia de todos esses produtores receber as pessoas, mostrar o trabalho feito e acabou desenvolvendo o enoturismo como um todo, né? Então, se a pessoa vem lá, ela precisa de um lugar para se alimentar, precisa de um lugar para dormir, então hotéis, restaurantes, toda a infraestrutura foi se desenvolvendo ao longo dessa caminhada. E a gente consegue, claro, eu por estar aqui mais próximo e estar frequentemente ali na região, mas ao mesmo tempo a gente vê também na inserção de mídias e tal, sobre o Vale dos Vinhedos, a gente vê essa crescente que teve ao longo dos anos, tanto dos produtos quanto da região, né? Isso é um misto, a gente entende que aí é uma composição que quase que entregou todos os aspectos aí do desenvolvimento do território através da indicação geográfica, né? Mas é legal agora trazer então, já que a gente teve o relato aqui das diversas ações que aconteceram no território, ver um pouco sobre a perspectiva que vocês tiveram lá, Samuel, para desenvolver esse trabalho na região. O que vocês imaginam que possa acontecer agora quando vocês planejaram fazer uma indicação geográfica? Qual é realmente a expectativa de vocês lá com o produto? É vender mais? É vender agregar um pouco de valor aí no produto final? É levar mais pessoas lá para o território para comprar de vocês? Qual é a expectativa inicial aí de vocês agora com a indicação geográfica? Você falou tudo. A expectativa é que agregar valor, chame mais o turismo também. Nós também estamos vendo mais essa parte do turismo, que o turismo venha até nós. Já tem, a gente já participa, a gente está no mapa geográfico da cidade, de um dos pontos turísticos já agregou valor depois da IG, né? A IG já está vingando, já tá dando fruto já. Que legal, que ótimo. E o que a gente também tá alvejando é agregar valor, um valorzinho a mais, né? Aí os mais novos vão se interessando, não precisa já viajar para o sul, não precisa já ir para outra cidade, já vai se interessar mais pelo aquele produto. E aí nossa cultura continua, se mantém viva, né? Essa é uma perspectiva muito interessante quando a gente pensa assim, que se não tiver realmente uma geração de renda através daquele produto, essa cultura pode se perder, porque não vai ter interesse de novas gerações em manter um produto que tem algum tipo de dificuldade de mercado, né? Então acho que aí é uma perspectiva bem legal aí de manutenção da cultura local, dessa tradição que existe lá na região, né? Fazer uma pergunta aqui pro meu amigo. Eu achei interessante na parte do torrador, que você falou que torra o Guaraná. Como é esse torrador? Ele é feito de barro também ou é feito de ferro? Como é? Não, é de barro. Hoje usado duas formas de fazer tacho. Existe tacho de ferro comercial, você compra nas lojas da cidade, que é usado para fazer a farinha, fazer tapioca, fazer todos aqueles produtos que derivam da mandioca. Entendi. E tem muito produtor que usa para o Guaraná. Mas porque o Guaraná, ao longo dos anos, acabou perdendo um pouco, né, essa especialidade de um Guaraná pensado como produto para você consumir direto, indo para a indústria. Então a exigência de qualidade relaxou um pouco. Num tacho de ferro é mais rápido, né? Você torra em 2, 3 horas, mas a qualidade não é a mesma. E o tradicional de Maués é um tacho, né? Um panelão de barro de 6 palmos, que é produzido por artesãos e artesãs, usando um barro específico, usando a cinza da casca de uma árvore, que dá uma liga nesse barro que parece um metal, ele soa como metal,
e permite ter uma panelona de 6 palmos em cima de um fogo, sem que ela rache para torar o guaraná. Isso faz parte muito da história. Maués tem essas tradições de barro que vêm de uma questão indígena, porque sempre foi feito assim. E é interessante que essa conversa sobre o forno e sobre recuperar a tradição do barro está entrando porque o IG obriga a ter o barro, esse forno. Então entrou uma questão ambiental. Será que a casca daquela árvore é o único produto? Porque tenho que cortar a árvore, derrubar, para tirar a casca, para queimar, para ter a cinza, para ter o barro. Então, pensando em novas formas que mantenham a qualidade, mas que sejam ambientalmente melhores, né? E quando você falava dos jovens, também pensei em Maués. O Guaraná estava indo, né, nesse percurso da indústria de um commodity, matéria-prima, e com a entrada da IG, ele está puxando um pouco desse Guaraná para o mercado especial. Em 2020, 2 anos depois do selo, já tínhamos o primeiro produto no mercado com o selo IG, e hoje nós temos 5 ou 6. E desses 3 são produtores de Guaraná que viram no Guaraná deles uma agregação de valor. Então, uma parte de Guaraná eles vendem para a indústria para Eles seguem, então, comercializando faturar, parte. uma outra parte eles processam, fazem o pó e já começa um canal de venda, né? E desses 2 são filhos de produtor jovem, já montou uma startup, viu um mercado, um potencial. Então existe um resgate, né, dos jovens que não está mais fugindo, né, saindo do interior, quer ir para a capital, quer estudar, mas vê na origem dele uma possibilidade de desenvolvimento econômico no próprio território. Para nós isso é interessante, porque mostra a viabilidade econômica, da qual depende a ambiental e a social, porque é um tripé. E se estruturaram para venda por internet, um e-commerce, alguma coisa assim? Sim, porque hoje o mercado de um Guaraná especial é o Brasil todo, né? Tem cliente em Porto Alegre, tem cliente no Acre, na Bahia, no mesmo Amazonas, e a digitalização permite fazer essa venda direta, né? Um B2C diretamente ao teu consumidor, porque ele sabe aquele produto, né? Ele corre atrás e, conseguindo a conexão, vende, agregar valor. Isso tudo retorna para o município de origem. O Guaraná em pó, que daí que é enviado e vendido. Exato, né? São pacotinhos, a vácuo, né? Faz uma embalagem bonitinha, manda pelo correio. Bem bonita as embalagens que tu mostraste. Obrigado. A embalagem é fundamental, todas IG tem que usar a embalagem como ferramenta, né? Eu penso, panela de barro é frágil. Uma garrafa de vidro também não é, né? Para mim, o mais fácil tudo que é Guaraná, não pode cair, não tem problema. Então agora nós vamos... E o vidro ainda tem o líquido dentro, né? Que ainda é pior ainda para o transporte, né? Porque se quebra ainda vaza lá dentro e pode estragar outras coisas. Então agora nós vamos juntar o Guaraná com a cerâmica da alegria, né? Aí, ó. Nós vamos fazer esse tacho, né? E vamos mandar para lá e torrar, ver se dá certo. Torrar claro. Na cerâmica da alegria. Viu a visão? Samuel? Já tá desenvolvendo um produto ali, ó. Já viu a visão? Gostei, Samuel. Você é empreendedor, ó. Já visualizou um possível problema aqui, já trouxe a solução, ó. Já vamos desenvolver um produto aqui, ó. Maravilha. Mas, Luca, eu queria ver contigo o seguinte: a gente falou do Vale, falou da cerâmica da alegria e trouxe muito a questão de que tanto um turismo já consolidado como uma proposta de levar mais fluxo de turismo. Para o Guaraná, eu acredito que não seja a proposta central o turismo. Eu acho que o grau de dificuldade de levar pessoas lá para conhecer o território é um pouquinho maior, né? Acho que esse não é o principal viés ali do produto, é mandar o produto para o consumidor, né? Isso é o nosso foco, né? Porque isso cria logo o retorno econômico. Mas o turismo está ganhando força, porque o turista que vai até lá é um turista que escolhe, né? Não é um destino comum, é difícil de chegar, e que vai lá, passa 2, 3, 4 dias, ele quer visitar o plantio de Guaraná, quer visitar o produtor processando, e é interessante porque o produtor estranha essa curiosidade, né? Sim. Mas o turista se apaixona.
E existia algum tipo de turismo já consolidado antes do trabalho com o Guaraná? Já existia ou ele passou a existir a partir do momento que se fez um trabalho para isso? Eu acho que já tinha uma parte de turismo, mas era mais um turismo local, né, do estado, os filhos de Maués que voltavam nas férias, mas com Guaraná começando a ser conhecido pela especialidade de Maués, começou a atrair gente. Eu recebi uma minha cliente francesa que mora em São Paulo, que faz uma kombucha com Guaraná. E o nosso Guaraná de Maués é o único que serve para ela. Outros Guaraná em pó não funcionam. E ela fez questão de chegar até lá, visitar uma produtora, gravar vídeo, ouvir as histórias. Isso demonstra que é um caminho viável. Não é o mais fácil, né? Não vai ser da noite para o dia, mas o turismo é uma das ferramentas de desenvolvimento local, econômico, maiores, porque ele nunca tem limite. O Guaraná, é claro, tem um limite, né? Que a safra deu tanto, acabou. Mas o turismo não. O turismo pode crescer de forma contínua, né? E trazendo recursos para o nosso território. E eu vi quando tu apresentaste o outro dia que vocês estão ainda diversificando o produto. Tem agora chocolate também, utilizando outros insumos lá na região. Estão pensando em novos produtos para ter também no território, né? Porque isso faz parte da inovação, né? Como as ideias do Samuel, né? Nem todo mundo se acostuma a consumir Guaraná, como nós do Norte fazemos. Então, todo mundo hoje quer energia, quer foco, quer disposição, mas não quer misturar aquele pozinho. Então, Guaraná em cápsula, que você engole antes do treino, uma barinha de chocolate energético, né? Bem saboroso, docinho, mas que te dá aquele gás do Guaraná, licores com Guaraná, chá com Guaraná, e depois o merchandising, né? A camisa do Guaraná, né? E esses produtos, isso é bem interessante. Isso é o marketing bem legal, né? E esses produtos que tu mencionaste, que são voltados principalmente para esse público de academia e tal, que está buscando esse tipo de produto, ele também vai ser incluído na indicação geográfica para poder caracterizar ali como indicação geográfica do Guaraná ou só o Guaraná em pó? E essa é uma conversa que está tendo hoje com o NPI, que é o órgão que governa, porque por enquanto não tem hoje uma regularização do subproduto do produto da IG. Né? O vinho é o vinho. Né? Difícil usar o vinho para outras coisas que não ser beber. Claro, posso fazer um sagu, posso usar um prato, mas o vinho é vinho. Né? A panela de cerâmica é panela de cerâmica. Né? Pode ser um objeto de decoração, posso usar para cozinhar, porque eu ouvi que faz uma feijoada especial. Agora, o Guaraná em pó é o nosso produto. Mas ele pode ser usado como ingrediente para a receita. Como, por exemplo, o cacau é o produto IG. Mas você não compra o cacau, você compra o chocolate. Então, nós estamos provocando no NPI uma nova reflexão de como os IG podem ser usados como ingrediente e quanto isso agrega valor. Isso é importante para desenvolver o IG. Né? A banana de Curupá, que é a banana mais doce do universo. Eles vendem a banana, mas também vendem uma imensidão de outros produtos feitos com a banana e onde o fato da banana ser muito doce dá o diferencial. E acho que isso é importante, é algo que está sendo construído, mas hoje o nosso pó leva a IG, porque é o que consome. Claro. E essa IG é um trem, né, que vai passando e todo mundo está pulando dentro e depois vamos começar a organizar, mas para nós é importante o conhecimento, ser reconhecido. E é isso que o selo está trazendo com muita força. Que maravilha. E, André, tem um projeto que eu fiquei encantado ali quando vocês lançaram, acho que até foi no ano passado que foi lançado, que é aquele projeto com 10 vinícolas fazendo um produto único, ali trabalhando em conjunto. Então, acho que esse é um produto coletivo. Eu não sei se até se o Luca e o Samuel sabiam disso, ou já conheceram essa história, mas é um vinho trazendo um pouquinho de cada vinícola. Conta um pouquinho para nós esse projeto. Eu acredito que seja o primeiro vinho coletivo de uma indicação geográfica. Então, aí juntamos 10 produtores, né, que já elaboram vinhos com a denominação de origem Vale dos Vinhedos.
E dentro disso, a principal uva acaba sendo a Merlot. Temos Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Taná, mas a Merlot é a principal. E decidimos, então, que cada produtor entrasse com uma barrica de 225 litros para elaborarmos um corte com 10 barricas de 10 produtores. E aí resultou aí em 3 mil garrafas que lançamos o ano passado. Então foi um vinho muito especial, que é o 10 lotes. Então, 10 lotes de barrica. Esse é o coletivo, né? A força do coletivo, o pessoal se juntando, e que a gente sabe, né, Luca? Eu sou de descendência italiana, o Larentes também, e aqui tu lá da Itália, sabe que o gringo, aqui os nossos gringos, os que vieram para cá, pelo menos, é difícil de pensar em trabalhar em conjunto, né? Então é legal de trabalhar isso. E como é que está sendo a recepção deste projeto? Assim, já tem como alguma informação que tu possa trazer, assim, do mercado aceitou legal? Tem sido bem positivo, né? Eu acho que também institucionalmente, para a associação, acaba sendo uma ferramenta bem importante, né? Quando que a gente quer divulgar a região. E, sem dúvida, gerou bastante mídia a respeito do vinho, né? E agora, ao longo do ano, a gente vai começar a se dedicar cada vez mais em comercializar esse vinho, que também é algo novo para a associação. É uma associação que não tem fins lucrativos e temos esse primeiro projeto, então, de um vinho. Eu quero aproveitar e falar, antes você me questionou sobre os pontos, né? E agora, ouvindo todas as reflexões aqui das IGs, eu vejo que a Serra Gaúcha, dentro do meu conhecimento, foi a melhor reforma agrária já feita no mundo, eu acho. Porque quando chegaram esses imigrantes, era uma região que não tinha população, praticamente nada, e eles dividiram então ali, chamaram de colônias, né, em áreas de 24 hectares cada produtor. E isso, eu faço parte da 5ª geração. Com o passar do tempo, elas foram se dividindo ainda mais por muitas vezes nessas propriedades. E eu acho que a IG ela ajudou muito a manter essas próximas gerações no interior. Então, a gente está localizado numa área agrícola, né, de produção de uvas, e eu acho que isso é um fator fantástico, que cada pequena propriedade conseguiu dar a sua continuidade econômica e viabilizar isso, né? E a gente sabe que dentro do que é a agricultura hoje, pensem o quanto diminuiu as pessoas que se dedicam à agricultura, né? A agricultura ela é macro de forma geral, né? Então a agricultura familiar é algo que é muito legal e que acho que contribuiu muito nesse sentido também, pensando no Vale dos Vinhedos. Mas isso é muito bacana, porque a gente sabe que são mais, quando a gente pega a vitivinicultura nacional aqui, são mais de 17 mil famílias envolvidas na produção de vinho, e o tamanho médio das propriedades ele fica abaixo de 20 hectares, são pequenas propriedades. A média, se eu não me engano, são 3 hectares. Então, são propriedades bem pequenas e que, por muitas vezes, é difícil de tu rentabilizar para viver da propriedade. E, ao mesmo tempo, a gente vê que, assim como tu, tem muitos jovens sucessores aí que estão se destacando aí na vitivinicultura, a gente acompanha bastante aí, então legal que essa sucessão familiar tá vindo com força aí agora, que é uma dificuldade que a gente tem no agronegócio de forma geral, né? E Samuel, a gente está se encaminhando agora para o final aqui, né? O Luca trouxe ali alguns produtos aí novos que está sendo pensado e tal. O André referenciou agora o 10 lotes, esse projeto aqui. Na cerâmica, tu entende que, além do produto que tu vai desenvolver lá nessa parceria com o Luca, tu entende que tem possibilidades de, além dos produtos que naturalmente vocês já produzem pela tradição, pela cultura, tu entende que tem outras coisas que pode se agregar a essa, agora com esse movimento de um fluxo maior de turistas, talvez um mercado maior, tu entende que pode diversificar ainda mais os produtos com a cerâmica, tem outras possibilidades, ou ainda está cedo para ter essa ideia? Tá cedo para tudo agora, né? A gente tá agora com 20 dias aí que a gente foi contemplado com a AG. Mas estamos aí, vamos para frente. Estamos abertos para isso, estamos abertos aí pro mercado. Eu vi que tu tá bem aberto para isso, né? Tá atento ali pensando aqui, ó. Vamos fazer uns tachos de barro para maturar o vinho aí. Vamos fazer, já tá fazer uns barril de barro, né? Vamos fazer umas ânforas. Vamos fazer o teste aí. E é isso, a gente tá aí, tá aberto a melhorias, a
ao turismo também, que a gente tá vendo isso, né? Já tá dando uma melhorada já. E estamos abertos a qualquer negócio aí. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito vocês aqui por trazer essas histórias fantásticas aqui para a gente contar nesse evento, no Connections, contar aqui em Gramado. Né, André, nós dois que somos aqui do território aqui, aqui a gente fica muito feliz de receber histórias de outras regiões aqui, de poder a gente dividir esses espaços para contar essas histórias fantásticas, que é totalmente uma realidade totalmente diferente da nossa. Então é bem importante a gente ouvir e até para conhecer um pouco mais o nosso país, né? Até outro dia eu estava comentando que quando a gente falou aqui do tamanho, o Luca trouxe a experiência da Europa, o Brasil ele é tão grande que ele corresponde a 83% do tamanho do continente europeu, que tem, não sei quantos países tem no continente europeu, mas são 27 países dentro do continente e o Brasil corresponde a 83% do território, do tamanho do território. É um gigante e que tem uma diversificação fantástica. Então, quantas culturas que estão... E aqui em Gramado a gente está podendo contar a história de um pouquinho dessas, né? São 51 indicações geográficas, 51 territórios que estão aqui, 16 municípios que estão representados aqui. Então, isso é muito legal, a gente ouvir as histórias dos produtos, dos territórios e das pessoas que fazem os territórios. A gente sabe que o território tem sim a sua natureza, tem sim a sua tradição, mas é as pessoas que fazem aquilo acontecer e que transformaram o território no que ele é. Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Muito obrigado por contar essa história para mais gente aqui através do nosso podcast. E mais gente vai conhecer aqui a cerâmica, lá de Alegria, o Guaraná de Maués, o Vale dos Vinhedos, porque quem não é daqui também não conhece o Vale dos Vinhedos, né? Então a gente leva essa história para o pessoal vir aqui visitar e serão sempre muito bem-vindos aqui no nosso território gaúcho, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Então, fico muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Muito obrigado. E já estou aqui convidando vocês também. Aparecer em Fortaleza, dar um pulinho lá na Cerâmica da Alegria, que nós vamos ficar muito felizes. Vocês conhecendo lá a nossa história. Lá é bom conhecer lá, né? Igual o Vale dos Vinhedos. É bom a gente ir lá para conhecer, degustar, né? E lá, pode ir, que a gente vai abraçar quem for. A gente vai chegar lá e dar um abraço bem forte e vamos conhecer a história. Que maravilha. Essa Obrigado. É a essência, né? Essa é a essência do negócio, né? Maravilha. Obrigado. Eu diria, Vale do Vinhedo é turismo, não só para vinho. Eu levaria os meus filhos para conhecer a história. Né? Então, às vezes, a IG vai além do próprio produto, porque é a história do território. Né? Tem gente que não consome Guaraná, mas quer conhecer Maués pela Amazônia, né? Ir lá no Nordeste e ver as comunidades tradicionais, além do produto. O produto é só aquela centelhazinha que desperta o interesse. Obrigado, é uma grande satisfação. Acho que, como o nome do evento já diz, né, Connection, foi muito legal se conectar com várias pessoas de vários lugares desse nosso grande Brasil. E tem sido uma experiência bem legal, né, esse evento, e está crescendo muito, e a gente está feliz em fazer parte e poder contar um pouco também do nosso trabalho e conhecer o trabalho aí dos colegas. Obrigado então a vocês por contar um pouquinho dessas histórias apaixonantes aqui em Gramado. Obrigado. Valeu.